Hoje nós estamos fazendo aí um relançamento, vamos chamar assim, o pessoal fala reinauguração, ou sobre nova direção, né? Mas nós estamos fazendo aqui o relançamento das nossas casas de oração. Aleluia! Amém? O pessoal está meio assim, né? Vou falar mais uma vez, não sei, pastor Pedro, eu acho que eles não entenderam. Nós estamos relançando as nossas casas de oração. E o desejo do nosso coração é que você faça parte desse ministério. Que você se una a nós nessa comunhão, na oração, no partir do pão, de casa em casa. Você venha conosco para louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, ser edificado, edificar a outros. E eu convido você nesse momento, feche seus olhos, fale com Deus nessa manhã, agradeça ao Senhor, coloque este momento diante dele e fale: Senhor, eu estou aqui, eu vim prestar um culto a Ti, eu vim prestar um culto, eu vim adorar o Senhor, eu vim bendizer o Senhor. Espírito Santo, nos ajude nessa manhã, nos ajude nessa manhã, fale com Deus, feche os seus olhos e ore, agradeça, tenha esse momento de oração, tenha esse momento de comunhão com Deus. Fala: Senhor, eu coloco tudo o que vai acontecer nesta manhã diante de Ti, coloque em Suas mãos. É para Ti, Senhor, é para o Teu louvor, é para a Tua glória, é para isso que nós estamos aqui. Ainda que nós tenhamos uma programação, ainda que nós tenhamos, ó Deus, aqui um propósito, ainda que nós estejamos aqui nesta manhã para, de alguma forma, falarmos a respeito da importância, da necessidade da oração, ó Deus, sabemos que o Senhor está aqui, porque a Tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estará no meio deles. Então nós cremos, ó Deus, que a Tua presença, ela é real entre nós nessa manhã, porque a Tua igreja está reunida em Teu nome, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos diz que o Senhor habita em meio aos louvores do Seu povo. E o Teu povo está aqui, Senhor, reunido nessa manhã. E nós sabemos, ó Deus, que iremos aqui louvar a Ti, entoar louvores. Seremos aqui, ó Deus amado, ministrantes, mas também seremos ministrados, porque o Teu Espírito está entre nós. O Teu Espírito habita em nós. A Tua presença está entre nós. E nós podemos manifestá-la. Nós podemos, ó Deus amado, aqui, juntos, em um só propósito, com um só coração, louvarmos, exaltarmos e bendizermos ao Senhor. Por isso, ó Deus, entregamos as nossas vidas diante de Ti. Oferecemos, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto nacional, Senhor. Fazemos isso com entendimento, mas entregamos de coração, louvando o Senhor em todo tempo, em todo momento. Seja exaltado, seja louvado, Senhor, nesta manhã. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração. É para Ti que nós, ó Deus amado, oferecemos, em nome de Jesus. Você fica em pé. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos exaltar o Senhor, nós vamos bendizer o Senhor. Você vai abrir a sua boca e você vai colocar ali toda a força, colocar esse ar para fora. Você vai cantar louvores ao Senhor. Exalte o Senhor, bendiga ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Te louvamos pelo Teu imenso amor, Deus. Estávamos condenados, ó Deus.
A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi, aleluia, que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu. Medite nesta canção. Era eu condenado, era eu. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano em manifestar a glória. Ele elaborou um projeto, um propósito, para que você tivesse uma nova chance, uma nova oportunidade, para que você tivesse o direito de ter uma vida e uma vida eterna. Então Ele fez tudo isso por nós. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Agradeça ao Senhor, agradeça nesta manhã pela oportunidade, pela morte de Cristo em nosso favor. Renaço e demais. Condenado Ele foi julgado em
foi julgado em nosso lugar. Porque Ele foi movido por um grande amor, um amor imensurável, um amor ágape. Aleluias. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Esse Senhor que nos encontrou. O vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Vamos declarar bem forte que Ele é o mesmo. Ele não mudou. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Declara, Senhor, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Pode declarar. Teu amor não falha. O teu amor não falha. Não falha.
pelo teu amor, ó Deus. Obrigado pela tua cruz, pelo favor imerecido. Oh Senhor, esse amor que nos constrange, esse amor, ó Deus, que nos constrange, Pai. Ah, que amor é este? Que amor é este? Aleluia! Estamos, Senhor, sedentos por Ti, ó Pai. Aleluia! Te damos honra.
coisas pertinentes ao reino é um privilégio, repleta de temor e tremor, mas é um privilégio falar das tuas obras, falar da tua palavra, daquilo que tu és. Senhor, nesta noite, nesta manhã nós o apresentamos, ó Deus. Ó Senhor, e que Ele possa, Senhor, trazer uma palavra, Senhor, poderosa. Aquilo que o Senhor já transbordou, Senhor, no teu Espírito, Senhor, possa ser, ó Deus, transmitido aqui com autoridade, com intrepidez, com ousadia, que nós, Senhor, possamos estar com os corações abertos, Senhor, com o coração atento, os ouvidos atentos, para absorver, ó Deus, cada palavra, cada chave, Senhor, que será liberada aqui nesta manhã. Senhor, a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, Senhor, então que a tua palavra encontre corações sedentos aqui nesta manhã, e que o teu filho, Pai, o pastor Guilherme, seja esse instrumento poderoso aqui nesta manhã. Assim nós oramos, agradecemos pela vida dele, pela palavra, Senhor, nós já agradecemos que o Senhor já liberou. Pai, nós te bendizemos, a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Assim nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. Paz, meus amados. Amém. Como é bom estar com vocês. Mais uma manhã, mais um domingo, que seja assim pela eternidade. Estamos aqui, amados, é muito interessante, né? Já estou aí perto de 19 anos caminhando com o Senhor, 13 anos como pastor, mas cada vez que eu venho pregar, toda essa experiência ela vai perdendo força, porque a gente se sente tão dependente do Senhor, tão importante trazer a mensagem do Senhor, que esta dependência persevere e aumente cada vez mais, para que eu diminua e o Senhor. Quero começar, meus queridos, essa manhã, antes de lermos a palavra, vou pedir já para o João colocar para a gente, Efésios 3, a partir do 14, tá? Mas eu quero dar um testemunho para vocês. Talvez você esteja assim, um pouco cansado da espera, já perdendo as forças, a esperança, mas domingo passado, quando nós saímos do culto e estávamos indo para casa, eu, a Silvia, a Aninha, nós recebemos a notícia do falecimento do senhor Ariel. Esse nome, amados, é um nome judeu. O senhor Ariel era judeu, 86 anos, um judeu idoso. O que a gente pode esperar da conversão dele? De receber Jesus como o seu esperado. A família já orou a vida toda, filhos, filhas, pastoras, cristãs, mas acompanhado, a última notícia a respeito do seu Ariel, de 86 anos, não foi a morte dele. A última notícia que foi proclamada foi a sua entrada no céu. Porque nós orávamos por ele, Ele é pai de uma antiga chefe da Silvia, e ele se entregou a Jesus Cristo, foi batizado no hospital antes de partir, Ele partiu com Cristo. Então, nós vamos falar um pouco de oração, e estamos vivendo o anunciar de um tempo novo, ou o resgate desse tempo na igreja com as casas de oração. Amados, já fique ansioso por participar das casas de oração, Estamos voltando com elas, uma grande história que a igreja tem com as casas de oração.
né? Nós hoje mesmo teremos um testemunho, e assim será aí nos próximos cultos, nesse tempo novo, de muitos testemunhos. O Senhor dará muitos testemunhos das casas de oração, porque nós oraremos e veremos a glória do Senhor. Mas passemos então a nossa meditação de hoje, né? Eu estou com o cronômetro aqui, porque o negócio está apertado, né? Então eu vou ler junto com vocês, tá? Ainda consigo ler, que bom. Efésios 3, a partir do 14. Por este motivo, vocês podem acompanhar aqui a versão King James atualizada, né? Se tornou a versão oficial da igreja. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. E vamos até o fim. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos e imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Amém? Até aqui. Vou baixar o som aqui. Eu já recebi umas mensagens, né? Silvia e Aninha estão no interior, foram visitar minha sogra, fez aniversário ontem, né? E aí elas ficam o dia inteiro querendo falar comigo. Glória a Deus. Meus amados, a igreja de Éfeso é uma igreja muito especial para nós. É muito bom que nós entendemos os contextos e a vida dos personagens que nós citamos, porque nós podemos perceber na nossa vida aspectos parecidos com o contexto da pregação e com a vida dos próprios personagens, né? A igreja de Éfeso, ela foi fundada quando Paulo estava retornando a Jerusalém da sua segunda viagem missionária. Isso está lá em Atos 18, né? Éfeso, né? Nós temos ali uma passagem muito conhecida nossa, que fala da armadura de Deus. Éfeso tinha principados naquela cidade, potestades. Éfeso ali tinha um templo muito famoso, o templo da deusa Diana, que era a deusa da caça e da lua. Era uma deusa que roubava o coração dos efésios. E todo aquele domínio que ela tinha sobre a cidade, naturalmente, os demônios por trás dela não queriam perder. Então é uma luta espiritual constante, né? E esta questão, ela é abordada por Paulo, não nesse texto, mas no capítulo 6. E vejam, queridos, quando a nossa vida não é diferente, né? Nós abandonamos o território do inimigo, né? Nós somos de lá arrancados do Senhor, que nos transportou para o seu reino, o reino da luz, do amor de Cristo, né? Mas ainda temos como um dos nossos inimigos poderosos o príncipe da potestade do ar, o príncipe deste século, né? E os seus auxiliares. Nós vivemos um mundo cansativo, difícil, opressor, tenebroso. Obrigado.
vida bonita aqui embaixo, hein? Então, amados, esta deusa era tida como alimentador. Éfeso era tido como a cidade, o lugar que alimentava essa deusa. E Paulo, ele vai fazer uma ligação com essa questão quando ele diz, até de uma maneira irônica, podemos perceber, quando ele menciona lá em Efésios 5, 29, que Cristo é quem alimenta a sua igreja, né? E esta carta, amados, ela não é uma carta especificamente para a igreja de Éfeso, para combater heresias, não. Ela é uma carta encorajadora para toda a igreja, não só para a igreja local, mas para a igreja universal. Nós podemos desfrutar dessa palavra e do seu teor nesta manhã. O apóstolo Paulo vai encorajar a igreja, vai descrever a sua natureza e a sua estrutura e desafiar os crentes, desafiou os crentes da época e nos desafia hoje a agirmos como representantes do corpo de Cristo, né? Ela não era uma carta para combater heresias, era uma carta de compromisso da igreja com Cristo, né? E ele vai afirmar coisas sobre a natureza desta igreja, né? Que a igreja ela foi coberta pela bondade de Deus, ela foi escolhida para a grandeza de Deus, para ser cheia do Espírito Santo e do seu poder. Falamos da igreja, mas estamos falando de mim e de você, que fomos libertos da maldição, do pecado, da escravidão, do pecado, para vivermos próximos de Deus, compromissados com Cristo e com um elevado padrão moral, que importa que nós deixemos para trás as coisas que lá ficaram, antigos sabores, antigos prazeres, antigos pensamentos, que o nosso coração esteja continuamente abertos para aprender do Senhor e praticar o que aprendemos do Senhor, né? Porque o nosso Deus é um Deus que fala, mas Ele fala conosco. Isso nós vemos em outras práticas religiosas, as pessoas conversando com a parede, com gesso, com madeira. Nosso Deus é vivo, se importa conosco e fala conosco, não nos deixa sem conselho, sem direção, meus amados, né? Esta é a natureza do Senhor, da igreja do Senhor. Interessante também que o apóstolo vai usar várias imagens para designar a igreja, mostrar quem nós somos, né? A nossa identidade. Ele vai usar a figura do corpo, para expressar que nós somos o corpo de Cristo, né? Precisamos estar bem ajustados, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a noiva, e somos o exército do Senhor, somos soldados, né? E a igreja é o mistério guardado em Cristo, o mistério que foi revelado, né? A nova criação do Senhor. Davi, faz um favor comigo. Pega um pedacinho, um pedacinho de madeira comigo, por favor. Obrigado. Somos soldados do Senhor e devemos viver em unidade. Paulo vai abordar no capítulo 4, mais à frente, vale a pena nós fazermos essa introdução, que há um só corpo, somos uma só igreja, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Obrigado. Desculpa, Marcos. Um só Deus e Pai de todos. Essa unidade, uma família,
Né? E Paulo vai fazer essa oração singela aqui, que nós reproduzimos, né? No versículo 14 ao 20. Se você puder voltar, viu? Vamos ter colocado para nós essa passagem sobre a unidade, né? Lá em 3,14, isso. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai. Em algumas versões falam dele se ajoelhar. Um sinal claro de humilhação para os judeus. Os judeus oravam de pé. Paulo compreende a sua nova situação, não mais como um povo exaltado, ele particularmente, né, como judeu, como fariseu, como homem culto, um homem que tinha uma posição diante, né, dos fariseus, mas ele se humilha, né? Ele, confesso para vocês, amados, que eu tenho um jeito de orar, eu gosto muito de orar de um jeito meio safadinho, né? Quando eu estou assim bem ajustado na cama, sabe, agasalhado e bem, eu falo para o Senhor, isso, todo dia eu falo isso, todo dia eu faço uma oração, 2 orações desse jeito, deitadinho ali, né, como se estivesse no colo do Senhor, falando com Ele, né? Mas é muito bom nós nos colocarmos no lugar que é nosso, é de joelhos, sabe? Prostrados diante do Senhor, porque só neste ato algumas coisas já vão se ajustar na nossa vida, né? Nós vamos declarar quem nós somos, a nossa pequenez, a nossa dependência do Senhor, né? A nossa necessidade de nos colocar num lugar de humildade, de esvaziamento, né? E colocá-lo num lugar de exaltação, nesse momento em que nós vamos abrir o coração para Ele, né? O coração sobre as nossas fraquezas, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Então tenhamos isso, amados, sempre diante de nós, né? O fato de nos ajoelhar diante do Senhor. Paulo também vai falar, né, desse privilégio que nós temos. Pode ir para o 15. Né? Algumas versões vão deixar mais clara essa questão da família, qual nós emprestamos o nome de Jesus. Assim como nós emprestamos o nome do nosso pai biológico, as mulheres do marido, né? Apesar que a legislação permite que também adotemos o nome da nossa esposa, né? Mas nós, como família, essa família aqui, congregada aqui, nós emprestamos o nome de Jesus. Isto é um privilégio, né? Invocar este nome, poder se conectar a este nome, né? É um privilégio para nós. Temos sempre diante de nós, amados, e orar é um privilégio, né? Querido, o Leonardo está aqui, o Leonardo é uma autoridade na cidade. Eu vou falar com ele, vou bastante lá. Eu tenho que ficar esperando um tempão lá, para poder falar com ele. Chego lá, tem a sua agenda lá, eu nunca marco a agenda lá, e ele tem que esperar para falar com o prefeito, meu Deus do céu. Mas com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, ele da agenda é livre. É livre, toda hora. Né? O privilégio que nós temos. Né? Nós vamos reclamar para a pessoa que tudo pode, que governa a história, né? Que governa as nações. Né? Aquele cujo coração dos reis está em sua mão. Aquele que depõe, que levanta reis e depõe, aquele que governa a história, né? Inclusive a nossa. Às vezes o cenário da nossa história não é um cenário que nós gostaríamos de estar apreciando, né? Uma enfermidade,
uma dificuldade financeira, um momento de desemprego, né, de desajustes na família, né, de olharmos para a nossa família, percebemos que ainda nem todos se chegaram ao Senhor, como foi com a família do seu Ariel, né, mas Deus é bom, Deus se interessa por nós, irmãos, né, e nunca nos esquecemos do poder da oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a gente tem que ser ousado na presença do Senhor. Ousados na presença do Senhor. O Senhor pode pôr fim a guerras. O Senhor pode tudo. Não oramos aqui há alguns anos, os juros abaixaram. O ano passado nós oramos aqui, assim, compromissados com a palavra do Senhor, tendo cada um de nós aqui o direito de optar por um candidato que queríamos, mas o pastor Samuel tinha um dever de fazer o que ele fez, de nos alertar, de falar sobre isso. Essas questões são inerentes à nossa vida, até a nossa própria liberdade de crer. Essa liberdade tão maravilhosa que nós temos aqui, ninguém aqui, eu creio, conheça o que é perseguição, o que é não poder expressar a sua fé com liberdade, publicamente, não é? E nós temos esse privilégio de viver num país onde nós podemos fazer escolhas em várias dimensões da vida. Escolhemos com quem nós vamos casar, nós que escolhemos. O Senhor pode até apresentar, fazer planos, unir propósitos com o nosso cônjuge, pode, mas são escolhas que nós fazemos, né? Não podemos ficar transferindo responsabilidades para o Senhor. Temos que nos examinar, e a hora da oração é uma hora fundamental para que a gente possa examinar o nosso coração. É uma hora muito especial na nossa vida. Pode adiantar. E Paulo, ele vai aqui fazer a sua oração. Paulo, no conjunto das suas cartas, nós podemos observar que a oração deles é bem diferente da nossa, né? Nós vamos orar por um irmão, a gente pede para que o irmão seja abençoado, seja próspero, né? Sempre pensando na picanha. Essa semana foi tremenda. Eu vi um negócio lá, uma picanha trans. Era um colchão duro e achava que era picanha. Vocês viram isso? Achei engraçado, né? Era um colchão duro que era um colchão duro, mas na mente dele ele achava que era uma picanha. Era picanha trans. O povo é muito criativo, né? Não sei nem porque eu estou falando isso. Glória. Meus amados, Paulo orava assim, as necessidades. Não orava pelas necessidades dos efésios, sociais, do governo da igreja. Ele tinha um foco muito especial na vida espiritual dos irmãos. Há uma oração muito importante em Colossos, muito parecida com esta, né? Paulo fala, ora para que os colossenses tivessem o pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida deles. Ontem à noite recebi a família em casa e conversei com um irmão nosso longamente, né? Como é importante a gente conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida. Às vezes há um período de sofrimento na nossa vida que é muito valioso
E nós, o que mais fazemos é reclamar desse período, é desprezar esse período que vai nos enriquecer tanto, gerar tanta experiência, fortalecer tanto a nossa fé, para a gente poder dizer, pensa em Paulo, tudo que ele passou, ele desprezando aquelas oportunidades, de sentir uma alegria pela perseguição que ele sofria. Mas eu lembro uma situação assim, muito peculiar, mas eu lembro que eu dei um glória a Deus muito gostoso. Não deu tempo de pensar, só falei. Em 2007, nós fomos morar no Rio de Janeiro, e fui trabalhar, meu sogro faleceu, e ele tinha uma empresa que tinha um contrato já assinado para prestar um serviço. E eu assim, nos últimos dias, ele me contratou para trabalhar nessa empresa 2 ou 3 dias por semana, indo para o Rio de Janeiro e voltando toda semana, e continuar o seminário aqui. Eu estava fazendo seminário, né? Mas aí nós fomos morar lá, eu e assim e tal. E na hora do almoço, na obra, tinha um lugar grande assim, onde todos os trabalhadores comiam. E eu ali, como estava numa situação de administrar a empresa, poderia ir comer em outro lugar. Mas eu gostava, tinha um culto depois, pastor Gerson. A gente estava no culto ali, eu tomei, sabe aquele porzeguinho com biqueira de aço? Eu tomei um daquele ali na cabeça. Algum endemoniado lá, jogou, talvez nem jogasse em mim, mas acertou em mim, na minha cabeça, né? Eu dei um glória a Deus, incomodando o inimigo, né? Graças a Deus o capacete era duro, né? Eu não estava com capacete mesmo, mas essa cabeça por aqui não teve estrago nenhum, né? Não vazou nada também, né? Mas Paulo, ele está orando nesse sentido, amados, que nós sejamos cheios do Espírito, fortalecidos, que andemos de maneira digna diante do Senhor, que demos fruto a todo tempo. Amados, percebemos aqui, juntamente com suas gloriosas riquezas. Amados, não façamos nós uma conotação direta de riqueza com coisa econômica, valiosa. A nossa riqueza é muito superior, porque ela não pode ser comprada. Ainda que tenhamos todo o dinheiro do mundo, estas coisas nos são oferecidas e nós precisamos estender as mãos com o coração e tomá-las, tomar posse delas, essas riquezas espirituais. Não é? Nós sejamos fortalecidos, outras versões dizem no homem interior, este homem interior que foi renascido, amados, porque o homem exterior, né, às vezes não dá mais, o cabelo não vai nascer de novo, né, nem a barriga vai murchar, às vezes não tem mais jeito do homem exterior, mas para o homem interior tem uma novidade de vida, né? Alguns têm que ficar comprando camisa de bolinho, né? Mas glória a Deus por isso também, né? Amados, fortalecer o nosso homem interior. O que isso significa na prática? Como nós podemos experimentar isso? Amados, nós podemos estar assolados, oprimidos por situações, por circunstâncias na nossa vida, e essas circunstâncias, elas governam o nosso dia, nos oprimem, nos levam para um lugar de tristeza, um lugar de incredulidade, né? Mas ao orarmos, as coisas vão se ajustando, nós vamos entendendo melhor as coisas, e se orarmos em oração, em espírito, em línguas, nós certamente obteremos uma resposta do Senhor que virá por um entendimento interno, virá com a leitura da palavra, virá a partir de um conselho de um outro irmão, da ministração, enfim.
a mudança do nosso ser interior durante a nossa oração, né? Nos fortalecer, amado. Querido, quem não reconhecer isso, incorre num erro grosseiro da vida. Vai sofrer e não usar esse recurso que nós temos, amado, é orar. Eu sei que é uma luta, mas a gente pode vencer. Nós somos tão disciplinados. Quem esquece de almoçar aqui, né? Tomar um cafezinho da manhã. Eu mesmo espero acordar, já vou dormir pensando no meu pretinho. Não é você não, é o meu, é líquido, meu cafezinho da manhã. A gente se organiza para aquilo que faz bem para a nossa mente carnal. A gente precisa se disciplinar e orar, amados. Não tem outro jeito não, queridos. Quem está enganado aqui, se tem outro jeito, vai levando. Nós temos que orar, queridos, para ser sarados, confessar, para sermos curados. Precisamos orar, não tem outro jeito, amado. Senão a gente vai viver vida tribulada, vida dominada pelas circunstâncias. Quando nós oramos para quem? Nós oramos para as circunstâncias, nós pedimos para a doença sair, ou doença, sai fora, você não é convidado, você não é bem-vindo aqui, ou a tribulação, passa daqui para lá. É assim que nós fazemos. Nós oramos para quem? Para Deus, para o Senhor, em nome de Jesus, né? Segundo as suas riquezas, as gloriosas riquezas que estão à nossa disposição, e fortalecer esse homem interior. Eu gosto muito de lembrar daquela passagem, amado, do barquinho, né? O Senhor Jesus, ele se levantou, ele estava presente, ainda que aparentemente ele tivesse alheio às coisas, né? Nós podemos observar na fala dos discípulos isso, né? O Senhor não está vendo, estou perecendo. Não, o Senhor está vendo, o Senhor está trabalhando, a todo tempo o Senhor está trabalhando, trabalha em favor daqueles que nele confiam. Mas o Senhor, antes de acalmar aquela tempestade visível, aquela circunstância, o Senhor acalmou a tempestade no coração dos discípulos, né? Na oração nós vamos entregar tudo ao Senhor, né? Então nós vamos, cadê Davi? Né? Então, se a gente tem um problema aqui, eu não vou me atribular, né? Ó, Davi, tem um problema no telhado. Nós vamos recorrer ao Davi e vamos descansar, né? Sabendo que o Davi é competente para resolver esses problemas, que ele tem muita habilidade, né? De manutenção, essas coisas, né? E nós vamos entregar àquele que pode todas as coisas em todas as áreas e conhece tudo. E o nosso ser interior vai ser fortalecido, nós vamos nos acalmar. Quem está atribulado aqui? A vida é tão interessante, né, mano? Eu vou sair daqui depois da pregação, eu vou a um almoço de aniversário, mas já preparado para depois do almoço para o velório. Eu fiquei sabendo que esse velório deve acontecer só amanhã, eu não irei hoje, né? Mas a vida, ela é uma montanha russa, né? E eu costumo falar, já falei para vocês outras vezes, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, a gente pergunta para Ele: Senhor, cadê o trenzinho? Maria Fumaça, toda simpática, assim. Aí o Senhor fala: não, filho, nós vamos de montanha russa. É altos e baixos, é curvas, assim, radicais. Nossa vida com o Senhor é muita aventura, mas é segura. Ela é segura, mano. Nós vamos sentir mais essa segurança orando. E nós vamos viver um período da igreja que vai ser uma grande bênção. Olha, meus amados, prestem bem atenção no que eu vou falar e guardem no vosso coração.
que nenhum de nós aqui presentes e outros irmãos que não estão conosco esta manhã se entendam que não há necessidade de participar das casas de oração, porque nós estaremos perdendo uma grande oportunidade de se enriquecer mais ainda. Amados, isso eu não vivi aqui, porque isso não aconteceu na minha vida em Mauá. Mas quando nós fomos para Paraguaçu Paulista, nós já tínhamos toda uma vivência de casa de oração aqui na Vivai. Uma delícia. Não só porque a minha casa de oração era a casa da Cleo. Né? Cadê a Cleo? Está na porcaria? Né? Você sabe o que eu estou falando, né, meu irmão? Não só porque era da casa da Cleo, então, né, tinha umas delícias. Era uma comunhão maravilhosa, um compartilhamento de conhecimento do Senhor, assim, uma edificação da nossa fé, algo assim tão maravilhoso. Mas quando eu cheguei lá no interior, amado, você deixa tudo aqui, você deixa a sua igreja, você deixa a família, né? Você sabe que a família do pastor Samuel, a família da minha tia Solange, a família da Sil e da a gente é transladado dessa família, né? Eles são muito unidos, estão juntos há muito tempo. Então, quando você vai lá para o interior, não tem uma refeição para você fazer com a família e tal. Algumas coisas são muito importantes, mas em nada a gente deve temer esses desafios do Senhor, sabe? Se nós somos levados para um outro lugar. Uma coisa é fundamental: a família em si está junto. Se você tiver um trabalho, lá é muito bom. Agora, outra coisa maravilhosa é você fazer parte de uma comunidade, seja na qual for, mas se for a família de Deus, aí você se sente em casa, você é acolhido. Isso é maravilhoso. Então, os irmãos, né, que ainda não experimentaram os sabores da casa de oração, amados, não percam essa oportunidade. Nós vamos ter várias casas de oração em vários bairros. É uma oportunidade que nós vamos orar ali, na comunhão dos santos, no fortalecimento dos santos, em unidade, numa só fé, num só Espírito, e nós vamos viver coisas maravilhosas. Vamos viver salvação, curas, nós vamos viver respostas do Senhor, porque é um tempo que Ele escolheu para isso aqui nessa igreja. Não podemos desprezar isso. Isso não é, por mais que o nosso coração, de muitos irmãos aqui, um coração voltado para a casa de oração, não é esse desejo que nós tínhamos, que levou a igreja a viver esse tempo de novo. Foi paralisado por conta da pandemia. Isso é um projeto de Deus, amado. Então vamos embarcar nessa arca aí, todo mundo. Não ficar de fora ninguém. E vamos viver as delícias dessa comunhão, dessa edificação, desse período de aprendizado, de amadurecimento. Amém, queridos? Amém, queridos? Pode levantar a mão e dizer: eu estou nessa. Você pode? Todo mundo, eu estou nessa, hein? Sem medo de ser feliz. Amém? Verdadeiramente feliz. Não por causa de homens, mas por causa do Senhor. Amém, queridos? Então, vejamos que essa oração é para fortalecimento, para nós sermos governados pela fé e não pelas nossas emoções que nos traem tanto. Meu Deus, já está acabando. Terrível isso, viu? Outro propósito da oração de Paulo é que para nós termos uma compreensão perfeita, que Cristo habite por meio de fé, nosso coração, a fim de que, arraigados, fundamentados em amor, pode passar o outro. Ou seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Amado, a palavra do Senhor é tão rica,
Paulo está usando aqui um pouco da figura do templo. O templo tinha essas dimensões. Para nós conhecermos, não como quem passeia e olhasse para o templo. Claro, o templo já não ainda existia em Jerusalém. Não ia. Éfeso chegou a ser uma igreja muito próspera como igreja do Senhor. Ela teve 60 mil membros. Foi a igreja que acolheu o apóstolo João, que acolheu Maria, que foi orar com João. João assumiu aquela missão, aquela responsabilidade de cuidar de Maria, ali aos pés da cruz. Quando Jesus disse: eis aí a tua mãe, eis aí teu filho. Uma dimensão do amor do Senhor, quem conhecerá? Conhece de ouvir falar da cruz? Amados, nós precisamos esperar. Eu queria que você colocasse a sua mão assim diante de você. Você pode fazer? Qualquer uma das duas. Quem está vendo um furo aí de prego? Está vendo, pastor Will? Tem alguma marca aqui, um vazio aqui? No pé eu não vou requerer aí que alguns tirem o sapato e a gente pode correr um risco aí de colocar alguém no estreito, mas só na mão. Não tem um furo de prego aqui, sabe? Isso é uma dimensão do amor do Senhor. Nós não precisamos passar pela cruz. O nosso coração, a nossa mente precisa passar pela cruz. Nós precisamos experimentar no coração esses pregos, que tem o peso do pecado, do nosso pecado que foi perdoado, e nós podemos viver em novidade de vida, descansados no Senhor, perdoados. Nós podemos olhar para o nosso passado, ver que na cruz ele foi resolvido. Nós podemos viver com esperança, sem esse peso, amado. Eu tenho, terça-feira, eu tenho que ministrar um projeto de Elias, que é uma casa de recuperação, e eu percebo que tem um irmão novo lá, que eu acho que ele se desviou de uma determinada igreja. Esta igreja, infelizmente, ela gosta de diminuir o poder do perdão do Senhor, a extensão desse perdão. Acho que não tem perdão para determinados pecados. Quem coloca a preço o perdão do Senhor, o único pecado que não tem perdão é não crer. É não crer. A incredulidade é aquele que não creu, não recebeu o perdão. É simples assim. Então, a gente pode ter um irmão lá, eu percebo pelo linguajar dele, assim, que ele veio de lá. E ele, por estar vivendo um momento assim, especial da vida dele, passando por uma casa de recuperação, que precisa passar, então imagino que lá, na tradição religiosa dele, ele não tenha todo esse acolhimento, essa expressão de amor. Não é? Mas nós podemos, por causa da cruz, nós podemos olhar para o nosso passado e ver a glória de Deus, ver a sua bondade nos cobrindo, a grandeza de Deus, o Deus que tem prazer em perdoar. A glória do Senhor é perdoar. Quem somos nós para julgar o outro que matou, que roubou, que adulterou? A glória do Senhor é perdoar. Ele pagou um alto preço para nenhum homem se perdesse. Não é? Então, nós podemos ver ali como o amor do Senhor é amplo, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor é amplo,
ele vai muito além do nosso entendimento, da nossa experiência, e ele alcança o mundo inteiro. O mundo inteiro. Né? Os maiores déspotas, assassinos, perseguidores da igreja, né? O que o Senhor fez com Paulo, né? Esse irmão tão amado, eu vou querer conhecer Paulo lá rapidinho no céu, vou procurar Paulo, porque eu amo esse irmão. O cara tremendo, viu? Deus usou mesmo, né? Mas ele, para ser usado, e em consequência de ser amado por nós, eu confesso aqui meu especial amor por ele, né? Ele gastou tempo, ele sabia o que era orar, viu? Você imagina quando ele fala desse homem interior, tudo que ele passou, para o homem, esse ser interior dele, poder dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em nada serei derrotado, né? Posso estar abatido com as perseguições, com os naufrágios, com as fustigações, né? Com palavras, com varas, com açoites, com prisões, mas em todas estas coisas, né? Elas colaboram para o meu bem. Como é que ele descobriu essas coisas, amados? Indo ao culto no domingo? Pode até ser que algumas coisas, mas certamente foi aos pés do Senhor, conversando intimamente com o Pai, né? O Pai tem segredos para nos contar, segredo a respeito que nós vamos concluir aqui, né? Vamos conhecer a extensão desse amor. Amados, é para a vida toda. É para a vida toda. Você caiu feio, fala: para mim não tem mais jeito. Se arrependa. Vai para os pés do Senhor, os pés da cruz de novo. Se arrependa. É para a vida toda. A altura desse amor é muito alta, né? O Senhor deixou esta altura toda, quando ele era exaltado, né, para sujar seus pés com o pó da terra, para andar com pecadores, para ouvir impropérios, para ouvir mentiras a seu respeito. Ele veio aqui para morrer uma morte de dores, nu, cusparado, humilhado por ímpios, aquela cruz em nosso favor. É muito alto. O que eu posso comemorar mais na minha vida, celebrar mais na minha vida? Uma bênção da terra, um amor aqui da terra, a coisa mais sublime é o nosso relacionamento com o Senhor, é o amor dele na nossa vida, amado. É a coisa mais elevada, digna de celebração e de exaltação por nós. E a profundidade, amado, a profundidade desse amor, ele é fundo, ele vai lá no interior, né? Lá onde estão estabelecidas as suas feridas, até onde você não conhece, não sabe onde está, mas você sofre uma influência muito grande dessas feridas na sua alma, coisas da infância. O Senhor visita, ele cura. Tem coisas, amados, que a gente fala só Jesus, não é? É só Jesus. Não sei se entre nós tem alguma irmã que passou, ou algum dos homens passou por um abuso na infância. Fala um abuso físico. Aquilo é uma ferida muito profunda. É só o Senhor para curar isso, querido. Um abandono, uma traição, é só o Senhor. Essa profundidade, né? Profundidade, esse buraco, essa caverna na nossa alma, é só o Senhor que conhece o mapa e é capaz de curar, né? Todo o desânimo, todo o desespero e até a morte, maneira de lidarmos com a morte, né? Me lembro muito bem no velório da minha mãe, alguns irmãos estavam lá. Amados, por todos os motivos que eu tivesse
ela está consolada, ela era uma velhinha de 88 anos, uma velhinha linda de olho azul, né? Ela, ali havia uma tristeza, né? Porque vou perder a comunhão com ela, aqui na terra nós estávamos nos separando, mas a alegria da salvação dela, meu Deus, a alegria da salvação dela, né? Essa profundidade desse amor de Jesus. E para terminar, fim, né, meu? Isso mesmo, já passei 5 minutos, mas é o relógio que está com a bateria nova, está correndo muito. O amor que excede todo entendimento, coisa plena, né? É aquele amor, né? Aquela alegria, aquela paz na cova, na UTI, no vale da sombra da morte, que é só nós, queridos, que não tem remédio que um psiquiatra possa te dar, vai dar jeito nessas coisas. É só a paz que o Senhor pode nos dar, que é diferente da paz que o mundo nos dá. Não é uma paz pela ausência de conflito. Amados, eu, particularmente, né, recebi uma nova missão que alegrou muito meu coração. Então, eu vou ver todo mundo da igreja nas casas de oração, não só na minha, porque eu vou visitar as casas de oração. Eu vou ver todo mundo. Então embarque nessa, amado. Já comprou a passagem? Não precisa nem comprar. Já foi dado, viu? Tá bom, queridos? Um pouquinho de esforço, né? Tá? Que é se deslocar para uma casa de oração. E é isso, tá bom, queridos? O pastor Samuel, 5 minutos atrasados, me perdoa. Tá? Amém, glória a Deus. Quero chamar a irmã Lúcia aqui também. Fora. Aqui. Vem cá, irmã Lúcia. A irmã Lúcia vai compartilhar com vocês a experiência dela. Nós estamos falando de retorno às casas de oração. Pode colocar aquele outro mesmo, Jonathan, o seu lá, que você fez lá. E a irmã Lúcia é uma das pessoas que participou durante bastante tempo ali das casas de oração, e ela pode falar um pouquinho sobre a sua experiência. Ela até escreveu aqui, ó, um sermão também para dizer para a gente, né? Então fala para a gente um pouquinho, irmã Lúcia, dessa experiência sua na casa de oração, tá bom? Fala. Ela falou assim, as pessoas vão falando aqui, né? Tem muita que fala meia hora para você ministrar. Paz, irmão. Amém. Me desculpa, parte A. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque para mim, casa de oração tem a ver com crescimento. Foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei na Vivais, mais ou menos uns 10 anos atrás, já existia casa de oração. Só que eu via o pessoal falando casa de oração, mas eu não entendia o que era, né? E tinha parado também naquela época. Não lembro porquê, mas tinha parado. Eu estava retornando, logo que eu cheguei aqui, eu com a minha irmã, nós viemos de uma outra igreja, né? Então nós começamos a frequentar aqui e a gente começou a ouvir falar do casa de oração. E logo no início a gente já foi convidada, né, a fazer parte da casa de oração. Eu não conhecia ninguém aqui, né? E na verdade teve um dia que o irmão chegou e falou, você mora em que bairro? Eu falei, moro no Jardim Miranda. Lá tem 2 irmãs aqui que moram, né, no Miranda. Aí chamou a Duda e a Vera. Elas eram praticamente minhas vizinhas e eu não as conhecia. Eu conheci elas aqui, né? E aí foi que elas me chamaram para ir na casa de oração da irmã, onde eu começar a participar. E eu comecei a participar. E assim, fui bem recebida, né, bem recepcionada. E a partir da casa de oração, eu percebi o meu crescimento espiritualmente. Né? Eu cresci muito, porque eu vinha assim, de domingo na igreja,
orava de vez em quando. Não tinha aquela constância, entendeu? E quando eu comecei a participar das casas de oração, eu comecei a entender melhor o que é servir a Deus, né? Então eu comecei a buscar mais, a orar mais, jejuar. Ler a Bíblia era a coisa mais difícil de eu fazer, né? Eu gosto de ler, mas a Bíblia eu tinha dificuldade para ler. E depois disso, depois de todas essas experiências que eu tive na casa de oração, eu comecei a ler a Bíblia mais. Tanto que agora eu leio todos os dias a Bíblia. Orar, oro constantemente também. Então, isso é um crescimento. E com esse crescimento, eu tive muitas experiências espirituais, né? Eu tive uma experiência com o Espírito Santo, comecei a orar em línguas, né? Fazia muito tempo que eu ia na igreja e eu não tinha sentido isso, né? E sonhos, visões, né? Deus me usou para isso. E eu devo isso também um pouco, a casa de oração. E também a gente tinha umas quinta-feiras aqui com o pastor, um estudo, uma oração também. E eu aprendi muito, eu cresci muito, vocês nem imaginam. Se eu for falar as experiências que eu já tive aqui, eu ia ficar um tempão, realmente. Mas foram muitas experiências, continuo tendo, né? Por isso eu quero, né, chamar cada um de vocês, né, para participar das casas de oração. É fácil? Não é fácil. É uma luta. Muitas vezes eu saía de casa, não estava com vontade de ir para a casa de oração. Aí encontrava a tia Vera e elas também, hoje eu vou só pela misericórdia, né? Eu não estou com vontade de ir. Mas aí quando a gente saía de lá, a gente voltava juntas, a gente falava assim, nossa, se a gente não tivesse ido, quanto a gente tinha perdido. E realmente a gente perdia muito, né? E o discipulado, né? A gente era discipulado, a gente aprendia muito sobre a palavra de Deus. Tinha comunhão assim, tremenda, que a gente tem até hoje. Mesmo depois de ter parado esse tempo, né, por causa da pandemia, a gente continuou com essa comunhão, né? E o fato, né, também de estarmos orando pelos outros é muito importante. Nós tivemos ali na casa de oração muita resposta de oração. Curas, portas de emprego. Eu lembro bem, acho que ela me impactou, a Vanessa, né, que ela tinha dificuldade para engravidar, e ela pediu oração ali na casa de oração, e a gente, em comunhão, oramos por ela, e ela engravidou, e está aí hoje, aí de ontem, né? Então é isso, gente. Eu quero convidar cada um de vocês que participa da casa de oração, que é muito bom, é gratificante. Tá bom? Eu agradeço. Domingo que vem é amplificador, né? Viu? Olha só, ela está convidando, eu estou convocando, incentivando. Vamos lá, gente, vamos participar. Vai ser bênção, vai ser bênção. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Agora, quando mais de um justo se junta, aí o negócio pega fogo, certo? Então, vocês vão ser informados aí do funcionamento das casas de oração. O Cristiano Louvor já pode ir subindo aqui. Mas eu quero desafiar você a dizer assim, eu vou participar. Como a irmã Lúcia disse, nem sempre é fácil. E por que não é fácil? Porque o príncipe deste século cega o entendimento das pessoas para que elas não creiam. Então, sabe aquelas distrações? Não faz isso não. Eu vi ali, né, ela falando aqui, uma motivando a outra, né? A dúvida dela. Entendeu? Mas quantas vezes não aconteceu com você? Hoje eu não vou. Aí ficou, não vou e foi. Depois você fala, nossa, por que? Olha, se eu não tivesse ido. Então, gente, a questão é que Deus sempre estará presente. Basta você se apresentar diante dele. E é o que nós convidamos vocês a fazerem. Convido você a fechar seus olhos nesse momento. Fala com Deus. Já que estamos falando de oração, eu quero que você ore e fale, Deus, se eu não estou tendo forças, eu vi que pela tua palavra, o teu Espírito em mim, ele
pode me fortalecer lá no meu interior, no meu homem interior. Como o Senhor mesmo já disse ali quando orava ao Pai, lá no Getsemane, e o Senhor fala aos seus discípulos, o Espírito está pronto. Você pode estar sentindo aí o seu Espírito falando, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É teu Espírito falando, vamos orar. É teu Espírito falando, você precisa ler a Bíblia. É teu Espírito falando, você precisa jejuar. É teu Espírito falando, teu Espírito está pronto. Teu Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. A carne é fraca. E se você der atenção, se voltar para a carne, o que vai acontecer? Você vai satisfazer os interesses da carne. Mas o Senhor te chama nessa manhã para você satisfazer os interesses do Espírito. O Senhor te chama falando assim, eu tenho um chamado para você. E esse meu chamado se aperfeiçoa na comunhão que eu tenho contigo e você comigo. O Senhor está possibilitando a nós momentos de comunhão, momentos de oração, momentos de edificação, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nos fortalecer lá dentro do nosso homem interior. Esse ser que reviveu por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. Tua igreja está aqui diante de Ti, Senhor. Nós o fazemos aqui em nome de Jesus. E o desejo do nosso coração é que toda a igreja ela se envolva na oração. Toda a igreja se envolva nesse ministério de oração. Através das casas de oração, Espírito Santo, nós oramos aqui, pedindo que o Senhor interceda por cada um de nós. Interceda por cada um de nós. Toque, Senhor, no coração do teu servo, da tua serva, e desperta ele para este novo tempo, para esse tempo de busca, para esse tempo, ó Deus, de fortalecimento, esse tempo, ó Deus, de maior comunhão com o Espírito. Espírito Santo, nos ajude. Se há aquele que não sabe orar, e talvez tantas vezes já tenha dito, eu não sei orar, Espírito Santo, nos ajuda, porque a tua palavra diz que a tua ajuda é exatamente pelo fato de nós não sabermos orar como convém. Espírito Santo, nos ajude, ajude a tua igreja, ajude o teu servo, a tua serva, que haja um despertamento neste lugar. Lutamos com alma de fé, Que nós nos coloquemos em batalha como nada devemos irá estar, resistir. soldados de Quando Cristo. adoramos, Fique em pé. Vamos louvar o Senhor. Vamos dizer isso com fé. em meio às tribulações, Declare isso. Declare isso. nosso Deus é Não olhe para as suas dificuldades, mas olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é vitorioso. Diga isso. Ele é vitorioso, Senhor. Teu nome infalível é, os reinos em vão, Senhor, teu trono assim está. somos mais que vencedores em Teu Ti. nome imutável é, não prevalecerá. Você precisa crer nisso. E nada irá Isso sobre
fortalecer contigo. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui nessa manhã. Por isso, Senhor, nós nos colocamos aqui como soldados seus para esta batalha, ó Deus, de coração, para essa batalha, Senhor, juntos uns com os outros, em comunhão, de casa em casa, partindo o pão, crendo, Senhor, crendo na sua manifestação, crendo, Senhor, na sua visitação, crendo, Senhor, no seu cuidado, crendo, ó Deus, que o Senhor está entre nós, que o Senhor habita entre nós, que o Senhor está conosco, e que a comunhão dos santos, a comunhão dos salvos manifesta a tua presença, e aonde a tua presença está, lá, Senhor, a transformação, a cura, a libertação, a salvação, a vida sobre aqueles que carecem dela. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh,
Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável O Senhor não muda. O Senhor não muda. O Senhor não muda. E ao cumprir suas promessas sobre esta terra, sobre esta geração, sobre este povo, sobre esta família, sobre esta família. Oh, aleluia. Teu passeio entre nós, eis teu passeio no meio de nós, diz o Senhor. Eu som dos corações, diz o Senhor. Eu som dos corações. Ele conhece o teu coração, pois ele solta os corações.
Mas a carne tem sido fraca. E tu tens atendido a carne e não ao Espírito. Queres viver a minha glória? A mesma glória que eu recebi do Pai. Pague o preço, igreja. Pague o preço, igreja. Pague o preço, igreja. Pague o preço, igreja. Relacionamento de Deus, isso demandaste cada é tempo de dobrar os joelhos, é tempo de se humilhar diante do Senhor. É tempo de se sujeitar debaixo da sua poderosa mão. É tempo de humilhar os corações. Se sujeitar ao Senhor, que ao seu tempo te exaltará. Te mandarás te cantenevasu, rebachete camporastu que, ritu que dirica namaste cataramasso, te condemaste carnemasto raios, retu que me cantamasto rebasso, rebanaste cantalamasso, amasso me cantaramadabasso. Aquilo que o Senhor tem dito, vem dizendo, está dizendo a você pelo Espírito. O Senhor diz: faça agora, faça. Não espere mais tempo, faça. O Espírito está pronto, o Espírito está pronto. Seca da lavação, oh, prepara da lavação, pecado da lavação, vamos dizer vitorioso novamente. Vitorioso, Senhor. A tempestade está, teu nome fale. Teu nome imutável é, Senhor. Imutável é, Senhor. Nós mudamos, o tempo passa, o tempo muda, as coisas mudam, mas o Senhor permanece.
compreender a extensão do seu amor, as dimensões do seu amor, as dimensões do seu amor. Queremos ver a glória, queremos viver na glória, queremos desfrutar da glória, mas essa glória que Ele recebeu, ali no Pai, ela demanda busca e comunhão com Deus. Amém? Amém? Aleluia. 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 Cabelão, semana que vem é o nosso segundo culto de ações de graça. É o nosso segundo culto de ações de graças. O primeiro já foi ali algo extraordinário, né? Tivemos ali esse espírito de generosidade. Os irmãos trazendo os alimentos, trazendo aí vários itens, nós enchemos ali no fundo de itens alimentícios, cada um trouxe, e creio, com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria, não é isso? Hã? E nós vamos continuar, porque esses momentos de ações de graças é para que nós aprendamos a ser generosos, e que o princípio da generosidade esteja presente entre nós, certo? E domingo que vem nós estaremos aqui para mais este momento de ações de graça. Nós vamos aperfeiçoando cada vez mais o nosso momento de ações de graças, certo? Então, você já prepara aí, você que já dizimou, você que já ofertou, você vai separar esse momento a Deus. Você fala: Deus, ainda que eu já tenha feito isso, eu quero nesse domingo fazer simbolicamente, ainda que seja, apresentar diante de Ti os meus dízimos, as minhas ofertas, os meus donativos. Eu quero trazer diante daquele que reina sobre todos. Eu quero fazer isso com alegria, então faça com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, certo? Aqueles, como aquele domingo anterior, o primeiro culto, que já fizeram, Roseli já preparou lá, tem um materialzinho, você vai pegar aquilo como se fosse o seu cartão, né? Ali, aquela sua oferta está representada nisso, e você vai trazer diante do Senhor, né? Então é um ato que nós estamos aí fazendo diante do Senhor. Eu entrego a Ele aquilo que pertence a Ele. Eu quero fazer isso com alegria, para que o Senhor faça de fato como a palavra diz,
suprir toda necessidade sobre a sua vida, sobre a sua família. E que a medida seja recalcada, transbordante, sacudida. Sabe aquele saco de arroz ali de 60 quilos que bate para caber mais um pouco? Que vocês tenham suficiência de recursos para abençoar outras pessoas. Você seja próspero nessa terra. E eu quero então neste momento convidar você, estenda as suas mãos e pensa assim, ó. Agora não é assim, agora é assim. Quando é assim você está adorando, mas quando você está fazendo assim, você vai receber o Senhor. A graça e a unção. Pai, no nome de Jesus, tua igreja está aqui. Teu servo e tua serva, Senhor, carece da tua graça sobre a vida deles. Meu Deus, que eles sejam ali abençoados em todos os sentidos. Por todos os lados a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida do teu servo e da tua serva. Que eles sejam prósperos em todos os seus caminhos, que eles tenham para dar, para emprestar, que eles sejam, ó Deus amado, ali, pessoas generosas, que vivam isso em suas vidas, no nome de Jesus. Que, ó Deus amado, os seus celeiros sejam transbordantes, sejam fartos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Terça-feira, nós nos reuniremos aqui para a gente dar o pontapé inicial das casas de oração. Então, todo mundo está aí convocado para que a gente possa, já numa grande casa de oração, nós faremos isso uma vez por mês, né? No início, talvez mais outras vezes, porque as pessoas a gente tem um culto durante a semana. Esse vai ser praticamente um culto durante a semana. O Ministério do Louvor está aqui presente, né? Nós vamos ministrar uns aos outros. E nesses momentos iniciais, a gente está aqui se reunindo nessa comunhão, uns com os outros, e também aproveitando o momento para a gente poder aí fazer essa exposição das casas de oração, o mapa, distribuição dos locais, cada um, e a gente poder ali ajustar esses ponteiros, ok? Beleza? Você também pode trazer aí alguma coisa, um pãozinho com manteiga, uma bisnaguinha, traz alguma coisa, um salgado, um doce, e a gente faz aí depois comes e bebes aí depois desse nosso momento. Terça-feira, às 20 horas, ok? Nossa primeira reunião de casa de oração, reunião de ajustes. E a gente vai ajustar aí. Então, vocês se encontrarem a dúvida, aberta no meio do caminho, dizendo assim, hoje eu não sei se eu vou, mas eu vou. Aí você fala, vamos sim. Vocês vão sim, né? E sabe o que eu pensava? Que a Duda e a Vera eram parentes da Lúcia? Sempre que eu pensei que elas nem se conheciam, né? Olha lá, agora se conhecem bem. Então, todos nós aí, ó, convidados, venha, creia, gente, nessa bênção. Queremos que todos vocês estejam participando, ok? Amém? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.